Então quero convidar a Jéssica para vir aqui à frente para a gente continuar e terminar hoje. Quer inverter? Ah, olha você vê, quer inverter, olha para você ver. Maravilha. E aí, para a gente poder terminar hoje, olha que coisa, a Bíblia fala que melhor é terminar do que começar, sabia disso? Que a Bíblia fala isso. O Evangelho de Lucas fala que você planeja alguma coisa, planeje bem para que você comece e termine, para você não ficar envergonhado perante os demais. Então, tudo que a gente começa, a gente tem que terminar, né? Isso é importante, né? É importante. Nós passamos aqui nesse mês de setembro, essa é a quarta emoção que nós vamos conversar. Nós estamos conversando e eu tenho recebido muitos testemunhos, sabe? É muito bom a gente poder ter essa tecnologia de poder gravar essas mensagens e enviar para outras pessoas. Eu tenho recebido muitos testemunhos, desde o primeiro domingo, de pessoas que foram tocadas por essa conversa, por essa palavra, nesse mês tão importante. Essa semana tivemos uma tragédia tão triste, né? Jogadora de vôlei, a Valesca. Valesca é o nome dela? Valeuska. Faltou esse Euska, né? Infelizmente foi constatado, até a última notícia que eu vi, não sei se teve uma atualização, que ela cometeu um suicídio. Ela pulou do prédio, né? Escreveu uma carta de despedida e ceifou a própria vida. Que triste, né? Muito triste a gente estar nesse mês do Setembro Amarelo, onde conversamos e trazemos a conscientização sobre saúde emocional, sobre cuidado com a mente, sobre a reflexão da importância do cuidado mental. E nós tivemos a notícia dessa jogadora, muito importante, que cometeu suicídio. Reforça a importância que nós estamos fazendo, que nós precisamos conversar sobre saúde, precisamos conversar sobre a nossa mente. A nossa vida espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos sobre salvação, a Bíblia, ontem pregava lá em Pará de Minas, né? Estivemos ontem em Pará de Minas, a nossa igreja foi representando, né? O nosso ministério de louvor representou a nossa igreja no aniversário de 1 ano da igreja de Pará de Minas. Tivemos uma festa tão preciosa e maravilhosa e falei que a igreja ela tem a mensagem da esperança. Ela carrega a mensagem da esperança porque nós servimos ao Deus da esperança. A nossa mensagem ela é de esperança, é de salvação. E a palavra salvação, você sabia que a palavra salvação, no latim ela se conecta à palavra saúde? Salvação é saúde. Quando Jesus nos salva, Ele nos dá saúde. Saúde espiritual, porque vai nos levar até a eternidade, mas saúde física também, saúde mental, uma saúde integral, mas a salvação ela é integral, ela alcança o todo do ser humano, não apenas algumas partes do ser humano, o todo. E nós falamos nesse mês sobre tristeza, falamos sobre frustração. Qual foi a terceira que nós falamos? Ansiedade, foi a primeira, né? Ansiedade foi a primeira. E hoje nós vamos falar de uma emoção boa. Falamos só de emoção difícil, né? Nesse mês, né? Mas eu falei assim, linda, vamos terminar com uma emoção boa? Porque a gente tem emoção boa também, né? As emoções difíceis que a gente lida com ela, que nós falamos, mas temos emoção boa. Por isso não foi à toa que nós estamos conduzindo esse culto, começando falando de alegria. A gente quer conversar com a igreja hoje sobre alegria. Porque a alegria, ela é uma emoção. Ela é uma emoção. E nós precisamos conversar sobre ela e refletir sobre essa emoção. Queria passar, então, para a Jéssica, para ela começar introduzindo para a gente sobre essa emoção. Sobre essa emoção. Você é alguém que se alegra constantemente? Você é daqueles que acordam já batendo palma, cantando? Não. Tem gente que pensa assim, né? Não, né? Você acorda já alegrão, é assim, Josafá? Você já acorda cantando o hino do inário, conta as bênçãos, dizes quando... Já começa assim. Você é assim, né, dona Antônia? Você tem cara de que você é assim. Você tem cara que você é... De manhã...
Ah, já começa cantando logo de manhã, né? Tem gente que é assim, né? Eu confesso que eu sou igual carro a álcool, assim, vai demorando, né? Até ligar e aí vai, né? Eu não acordo assim já, né? Eu quero ser igual a Dona Antônia. Quando eu tiver 80 anos, eu vou ser igual você, Dona Antônia. Assim, entendeu? Aí eu vou... Até lá eu aprendi, né? Oh, maravilha! É assim, eu vou me inspirar em você, Dona Antônia, pra gente já começar assim. Mas nem todo mundo é assim. Às vezes a gente acorda, pode acordar de mau humor. Já acordou de mau humor? Já acordou? Você teve um sonho desagradável, um pesadelo, e aquilo te incomodou o dia todo, né? Uma noite mal dormida, deixa a gente... né? Mas a gente quer ouvir a Jéssica falando sobre essa emoção, a gente quer provocar a igreja a refletir sobre isso. E finalizar o mês do Setembro Amarelo pensando sobre a emoção da alegria. Jéssica, com a palavra, por favor. Vou colocar aqui. Eu só vou recapitular bem rápido para fixar. Todo aprendizado precisa de fixação. E a gente só fixa um aprendizado quando a gente repete esse aprendizado. E essa informação recebida. Então, vamos lá. A emoção, ela faz parte da experiência humana. Todos nós sentimos as emoções que sentimos, né? Você não é um ET, você não é uma pessoa fora de nada, você é um ser humano que sente. Segundo, essas emoções são passageiras, elas vão alcançar um pico, vem com uma onda, vai lá em cima e depois a onda cai, quebra, depois elas passam. Elas garantem a nossa sobrevivência, então se você está com medo numa rua escura, o medo está te protegendo, está te alertando. Lembram das nossas necessidades e também nos alertam de algumas coisas que não estão legais, né? Eu dei o exemplo aí de uma vez que eu fui fazer uma comida, o alimento estava estragado e eu tive nojo, né? Emoção é nojo. Então, ela te alertou de algo aí para você não se intoxicar. E, por último, ela é um meio de conexão com as pessoas, certo? E aí, nós falamos da ansiedade. A ansiedade é essa expectativa apreensiva que gera movimento. Só que se essa ansiedade está te paralisando demais, então é importante você buscar ajuda, porque ela não pode paralisar, ela precisa te movimentar. A função da tristeza é gerar reflexão na nossa vida. Então, se você está triste, é tempo de pensar. Pensar sobre o que você está pensando. Lembra que eu comentei que é pensar sobre os nossos pensamentos? Essa é a função da tristeza. A frustração é uma expectativa não alcançada. Então, qual que é o ensino que a gente tem que ter da frustração? Se você tem um desejo, você precisa trazer esse desejo para a realidade e alinhar ele com a realidade. Eu brinquei aqui, se você quer juntar 5 mil reais numa conta, não precisa juntar em 5 meses, fica muito pesado. Então, você pode ter uma expectativa alinhada com a realidade, que é dividindo de muitas parcelas até você ter os 5 mil na conta. Essas foram as emoções que nós falamos. E agora a gente vai falar da alegria. Deixa eu só pegar aqui. Não, então está tudo bem. Não é esse slide aqui, então eu vou pegar aqui o meu, que está atualizado, tá? O que seria essa alegria, né? Alegria é uma emoção, comparada às outras, ela é simples, gente, de sentir. Comparada às outras, ela é gostosa, né? Ela é mais fácil, né? Venhamos e convenhamos. Quando você está feliz, contente, eufórica com algo, é só assim, explosão. É só sorriso de canto a canto, orelha a orelha. Então, é uma emoção muito flexível. E a principal função dela é gerar na gente bem-estar. Você ficar bem quando você está alegre. Não falamos que as outras emoções também têm funções? Essa também tem a função de gerar bem-estar. Só que aí, uma pessoa, ela não fica feliz o tempo inteiro. Normal, né? Você já mudou de humor no dia? Eu já. Acordei super bem e no final do dia, não estou legal. Ai, o que está acontecendo, hein? Acordei tão legal, ou seja, acordei tão para cima, tão feliz. O que está acontecendo? Então, a gente vê que as emoções e a alegria, que é uma delas, faz parte da nossa vida, vem para gerar esse bem-estar, mas ela não está na gente o tempo inteiro, da mesma forma que as outras não estão. Portanto,
Como eu disse que a alegria não está com a gente o tempo inteiro, uma pessoa feliz demais, alegre demais, não é tão legal, não é tão normal. Sempre, sempre, sempre feliz. 24 horas do dia feliz, 365 dias do ano feliz, 31 dias do mês feliz. Gente, que pessoa é essa? Onde ela vive, o que ela come para estar feliz tanto assim? Demais. Bom, nenhuma emoção vivenciada ao extremo é boa. Então, nem a alegria. Uma pessoa feliz o tempo inteiro, como eu disse, todos os dias, a todo instante, não é bom. Nenhum excesso faz bem. E quando nós conversávamos sobre essa emoção, eu que quis colocar essa emoção nessa conversa. Porque algo que nós precisamos pensar é sobre o excesso de positividade. Todo mundo aqui, a maioria das pessoas daqui tem rede social, né? Quando você acorda assim com o cabelo todo desarrumado, sem a maquiagem, né? Com a barba toda esquisita, você posta a foto já de manhã assim, ó, bom dia. Geralmente a gente manda aquela imagem de bom dia, né? É da imagem com a flor, né? Com a paisagem linda, bom dia, né? Você não manda a sua cara que você acabou de acordar de bom dia, né? Mas quando você está bem produzido, você vai para uma festa, você vai para um culto especial, que você coloca toda a roupa, você já fala assim, vamos tirar uma foto e vamos postar. Indo para o culto, indo para a festa, indo para a formatura. Por quê? Porque o espaço das redes sociais são um espaço de seleção daquilo que é bom e daquilo que é apenas agradável. Ou seja, o recorte que está nas redes sociais, que a gente expõe na vida social, é apenas a felicidade, a alegria, a vitória. É um recorte, né? É um recorte, que a tendência geral, a tendência generalizada é disposição apenas nos momentos de picos de felicidade. Passei numa prova, quem nunca fez isso, né? Fui aprovado, vou postar na rede social, faz 20 stories, vídeo, manda no grupo da família, manda no grupo da igreja, consegui aquela bênção, aí você compartilha, você posta, você faz o mundo inteiro ouvir. Mas você ficou com a nota vermelha na faculdade, você quer esconder, né? Você quer enfiar debaixo da cama, você quer que ninguém saiba. Você não passou naquele concurso que você gostaria. Poxa, aí você quer que ninguém saiba. Você fala assim para sua família, não conta para ninguém não. Não quer que ninguém fique sabendo desse negócio. Por quê? Porque nós vivemos... Agora foi? Ah, beleza, obrigado, tá? Então, ou seja, nós estamos vivendo nesse tempo que aí os grandes pesquisadores da nossa sociedade têm chamado de o tempo do excesso de positividade. De como que o excesso de positividade tem adoecido a sociedade. Por quê? A gente olha, liga as nossas telas, os nossos aparelhos e vê alegria, 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 alegria. A vida dos outros só tem alegria. A vida dos outros é só vitória, só vitória, só vitória. E a gente começa a olhar para a realidade das nossas vidas e para a vida real como ela é. E enxergamos, poxa, será que é só a minha vida que é assim? Será que é só a minha vida que eu passo por momentos de... que é só eu? Será que só eu passo por momentos assim? Então... nós temos refletido sobre a sociedade que o excesso de positividade tem gerado adoecimento, porque o excesso de positividade gera comparações. Nossa, como que a vida dela é boa, né? Como que a vida dele é melhor que a minha? Mas quando na verdade nós estamos comparando um recorte da vida do outro com a nossa vida real, né? Tá aí um perigo das redes sociais. Eu sou um entusiasta, né? De tudo que envolve o mundo digital, ChatGPT mesmo, eu acho um negócio interessantíssimo para muitas coisas. Tudo que envolve essa fronteira da tecnologia, acho interessantíssimo. Mas os perigos também estão aí. O adoecimento
que esses espaços geram já é algo profundamente estudado e comprovado. E falar sobre a emoção da alegria é falar sobre a emoção boa que a Jéssica trouxe, mas também é para falar que nós precisamos ter cuidado com o excesso de positividade da sociedade. E precisamos ficar atentos a isso. Continuando, Gabi. Outro problema interessante que a gente pode levantar, além da comparação, um excesso de alegria também gera negação das outras emoções. Então, se eu quero ficar sempre feliz, sempre eufórica, eu não abro espaço para tristeza, para me angustiar, eu não abro espaço para me frustrar, eu não abro espaço para sentir raiva. Gente, toda emoção tem seu devido lugar e tem seu devido valor, mas elas precisam de equilíbrio. Precisam de equilíbrio. Então, o outro problema é essa negação das outras emoções. Pensa só, se eu viro para o meu pé e digo assim, pé, não preciso de você. Mão, não preciso de você. Da mesma forma das emoções. Se eu olho para a ansiedade e falo assim, ansiedade, não preciso de você, tristeza, não preciso de você, raiva, não preciso de você, a gente só ficaria com alegria. Então, não dá para a gente descartar. Então, por isso que seja feliz, seja mesmo, eu quero que você seja muito feliz, mas com equilíbrio, porque o excesso estraga. Então, não negue a existência das outras emoções, elas existem. Eu fico pensando que as emoções é como se fosse a mexerica, que a mexerica, ela só é mexerica com os gomos juntos, né? Então, cada emoção, elas estão juntas como se fossem os gomos da mexerica. Elas têm que estar juntas. Menos um gomo ali da mexerica deixa de ser a mexerica completa. Então, a emoção da mesma forma. Nós precisamos de todas agindo dentro do seu lugar, dentro do seu valor. Ponto. É da mesma forma se o pastor fosse a alegria ou fosse a frustração, e a alegria quisesse tomar o lugar da frustração. Não, alegria, você tem seu lugar. Elas têm o seu lugar, elas têm o seu momento. Tem um momento para cada uma delas. Pode passar aqui. Slide 2. Posso continuar? Pode. O segundo ponto de problema, né, diante desse excesso de alegria, é que a gente deixa de reconhecer, acolher situações que são realmente ruins. Gente, tem situação que é muito ruim. Como que eu vou ficar feliz? Como que eu vou ficar contente com situações ruins, gente? Não tem como. E tem coisas que, se a gente falar que fica feliz, podemos até ser coniventes. Irresponsáveis. Imagina eu me alegrar com uma violência. Ou dizer assim, não, sejamos positivo. Aquela violência é simples. Sejamos positivo que vai dar tudo certo. Estamos sendo coniventes. É aquela história, né? De como que às vezes a gente acha que as frases de efeito ajudam, mas só atrapalha, né? Você está num momento de dificuldade, que você está angustiado, aí chega alguém, não, mas pensa pelo lado bom. Essa frase é boa ou ela... O que essa frase ajuda? Invalida o outro, né? Isso é muito sério, irmãos. A gente brinca com isso, né? Mas isso é muito sério, porque eu tenho muito temor sobre o que eu vou falar com as pessoas em momentos de dor do outro, momentos de angústia do outro, né? Eu me inspiro muito naquela passagem de Jó, quando ele está sofrendo, e os amigos dele chegam perto dele, diante do sofrimento dele, e fazem o quê? Ficam em silêncio. Vários dias ao lado dele. Porque a presença daqueles amigos foi mais importante do que uma palavra ser dita. Então a gente precisa ter muito cuidado para não ser aquele que fica sempre querendo empurrar as pessoas, né? Porque muitas vezes nós precisamos abraçar as pessoas. Esses dias eu cheguei perto de uma pessoa, aqui na nossa comunidade. E eu fiz, e aí, tá tudo bem? Ela, não tá bem não, pastor. Eu fiquei feliz que ela falou isso comigo. Eu abracei ela. Abracei essa pessoa. Falei, estou orando por você. Estou orando pela sua vida. Porque ela não estava bem. Imagina se ela fala assim, eu não estou bem não, pastor. Eu falo assim, não, mas
Olha pelo outro lado da sua vida. Tem tanta coisa dando certo na sua vida. Não, pastor, eu não quero saber disso. Eu não estou bem hoje. Eu não estou bem. E é legítimo. É legítimo não estarmos bem. E eu fico feliz quando a gente constrói, eu pastoralmente vou construindo uma relação de confiança com as nossas ovelhas, que elas possam dizer isso. Eu não estou bem hoje, pastor. Preciso que você ore pela minha vida. Eu estou passando um tempo difícil. E a gente vai com essas frases, né, de pensamento positivo, né? Isso é uma falácia, né? A confissão positiva dominou as nossas igrejas. Vocês sabiam disso? A confissão positiva é um mal que permeia as igrejas evangélicas. A ideia de que você tem que falar e afirmar e determinar que as coisas boas vão acontecer na sua vida. A confissão positiva permeou as grandes igrejas e a maioria das igrejas evangélicas no Brasil. Isso é uma forma de construir discursos. E se você clicar em 19 das 20 mensagens mais ouvidas aí nas redes sociais, 19,5 é confissão positiva. É um pastor te falando assim, não, você tem que determinar que tudo vai acontecer na sua vida, você tem que falar as coisas boas e tudo vai dar certo. É uma enxurrada de confissão positiva, de pensamento positivo, que de Bíblia, deixa eu te contar uma verdade, de Bíblia não tem nada. De Bíblia não tem nada. Porque o Evangelho não é uma confissão positiva, é uma mensagem de transformação da mente e da vida. Não é uma mensagem para fazer a gente ter um pensamento positivo sobre a vida. Não é isso. Não é isso que o Evangelho está falando. Então esse é um ponto importante para a gente pensar. E continuando nessa parte de... se a gente pode deixar de reconhecer e acolher as situações que são ruins, eu quero deixar essa frase seguinte. Coloca aí para mim, por favor, a frase seguinte. Que é, tudo bem olhar para o copo meio cheio, mas não negligencie o copo meio vazio. Tá tudo bem você celebrar com o copo meio cheio, celebre, vamos juntos celebrar. Mas olhe também para o copo meio vazio. Ele está meio vazio, e é fato. A gente pode acolher, a gente pode entender o vazio ali. E tem coisas, irmãos, que ficam vazio mesmo na gente. E a gente quer sempre se entupir para preencher vazio. Para quê? A gente se incomoda a ficar com vazio? O que acontece? A gente não tem capacidade para lidar com o vazio? Isso é uma reflexão importante para a gente. Outro problema. Terceiro. Então, vou recapitular. O primeiro, o problema com o excesso da alegria é porque a gente pode negar a existência das outras emoções. Segundo, deixamos de reconhecer e acolher situações que são realmente ruins. Terceiro, nos afastam de nossas imperfeições e podemos construir uma imagem irreal. Perfeito. Uma pessoa sempre feliz, ela vai mostrando uma imagem do que ela não é. Imagina, você está bem? Tá benção. Aí chega em casa, até que dói, de tanto que sorri. Não, às vezes a gente vai estar para baixo. Às vezes vai estar mais prostrado mesmo, vai ficar mais quieto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não afastar daquilo que a gente pode genuinamente demonstrar. Como o pastor colocou, né? Dessa pessoa que abraçou e falou assim, olha, não estou bem, não estou legal. E foi até interessante que hoje a gente teve uma experiência, uma pessoa muito próxima da nossa família perdeu um ente querido. E eu falei, ai meu Deus, tantas mortes, né? A gente soube de muitas mortes recorrentes esses dias, que é próximo de nós. E aí eu perguntei a ela, como você está? Pode ser até uma pergunta ridícula, mas é importante. Ela disse, muito triste, mas em paz. Eu achei curioso isso, porque ela não tentou mostrar uma imagem do que não é. Ah, está na bênção, eu vou nos veremos na glória daqui a pouco. Que bom, né, que elas possam se encontrar um dia na glória, mas... ela estava triste, mas ela disse, mas em paz. E eu acreditei no que ela colocou. Porque conhecendo a história, né, eu sei que é uma pessoa que realmente está em paz. Enfim, eu achei isso muito bonito, porque ela se mostrou imperfeita, mostrando e dizendo que ela estava triste. Ela não retocou nada, mostrou a imagem real, que é a tamanha tristeza, mas também se mostrou em paz, né?
ela foi de verdade. Sim. Foi um ser humano imperfeito, com dificuldades, que passam situações difíceis como qualquer outro ser humano. Porque um dos problemas desse mundo de excesso de positividade, sabe o que é? A invalidação dos nossos sentimentos. Uma pessoa fala que está triste, fala que está numa semana difícil, aí você fala, não fica triste não, olha como que sua vida é boa. Olha como que sua vida é maravilhosa. E eu acho, pastor, que a gente às vezes até tem uma intenção, pode até ser interessante, porque nós não somos educados, né? Diferente disso. Mas é importante a gente se reeducar para desconstruir essas falas prontas. De que de pronta não ajuda muita coisa, às vezes, né? Porque, por exemplo, a pessoa fala assim, poxa, eu não estou bem hoje, eu estou resfriada. Aí a pessoa fala assim, mas pelo menos você não está na UTI, né? Sabe? Sempre invalidando o que a pessoa está sentindo, né? Ah, não, mas eu estou sentindo isso. Pelo menos não está pior. Olha para a vida do outro, né? Tipo, você está comendo, você está almoçando, olha, mas pensa, lá na África, as pessoas não têm comida para comer, hein? Ela fala, não, mas eu estou com fome, eu quero continuar comendo aqui agora, eu sei disso. Mas eu sinto fome, eu preciso comer. Ou seja, essa dinâmica da invalidação, porque a gente não pode reclamar, a gente não pode questionar. A Bíblia fala que a murmuração, ela é um pecado, né? Murmuração é um pecado. Só que nós vivemos tempos difíceis e a lamentação faz parte da fé. A murmuração é reclamação sem valor nenhum. Mas a Bíblia fala que a lamentação, ela faz parte da nossa jornada de fé. Não sei se você sabe, mas na sua Bíblia tem um livro chamado Lamentações. Lamentações de Jeremias. É lá que está escrito um dos textos mais bonitos da Bíblia. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Isso é uma lamentação de Jeremias. Então, ou seja, é importante, faz parte da nossa caminhada de fé a lamentação. Lamentar as realidades. E nós não podemos viver nesse ambiente de abafar as emoções e as sensações, e sempre quando alguém está passando por um tempo de lamentação, em vez da gente abraçar, interceder, acolher, que a nossa fala não seja de invalidação do sentimento. Isso é uma postura que nós precisamos aprender. Hoje de manhã, quem estava, nós falamos que, o pastor Jean corrigindo, o pastor Jean falou isso de forma muito sábia, que uma ferramenta fundamental para uma educação cristã contextualizada, atualizada, é que ela precisa ser relacional. Ela precisa entrar na vida do outro. Não pode ser apenas uma transferência de conhecimento. E a mesma forma, para que possamos agir de forma genuína e tocar a vida do outro, é preciso sentir o sentimento do outro. A Bíblia não diz isso? Que nós precisamos nos alegrar com os que se alegram. E o oposto é o quê? Chorar com os que choram. Por que muitas vezes quando alguém está chorando, a gente fala, ei, acorda para a vida, levanta, vamos lá. Vai dar tudo certo. Sabe que essas frases que aparecem em momentos assim, que eu confesso, tem que confessar o meu lado mais humano aqui. Me deixa com muita raiva quando eu escuto frases assim. Em momentos que eu estou num momento difícil. Não, vai que dá, vai dar tudo certo. Isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Você, gato. E só complementando, lamentar é diferente de ter uma vida em lamentações, né? Então, que a gente lamente, mas não viva em lamentações. E o último, o quarto ponto aqui, que é um problema diante do excesso de alegria, é que nós reduzimos a exposição de nossa vulnerabilidade. Então, a pessoa sempre feliz, 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 ela vai ter dificuldade de expor suas fraquezas. Porque está sempre feliz, está sempre para cima, tudo é muito, tudo legal. Mas isso reduz essa capacidade de exposição da vulnerabilidade. No momento que não está legal. Então vai reduzindo. Aí a pessoa vai se apagando, 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 e quando vai ver, ela está engolindo um tanto de coisa que ela devia vomitar. Desculpa a expressão, mas é isso. Tem coisa que a gente tem que jogar tudo para fora. Então esse é o quarto problema, que a gente não possa viver nesse excesso e perder essa boa capacidade de expor quando a gente não está legal.
de expor as nossas vulnerabilidades. Porque é na vulnerabilidade que acontece uma boa conexão. Eu já tive muitas pessoas próximas que, quando se dispuseram a falar de suas vulnerabilidades, eu me senti ainda mais vinculada. Eu me senti ainda mais próxima. A alegria, ela pode até ajudar a gente a vincular com o outro, claro. Mas as emoções mais desafiadoras nos ajudam mais. Então, no momento de tristeza, no momento de medo, no momento de terror, de pânico ou de frustração, que são mais difíceis, elas nos ajudam mais ainda a acessar a nossa vulnerabilidade e expor para o outro, né? Portanto, quero fechar com duas frases, que é: um olhar positivo demais, isolado da realidade, se torna tóxico e não funcional, não prático, nada prático para a vida. Portanto, tenha um olhar otimista e realista. Seja otimista, seja alegre, mas com os pés no chão, tá tudo certo. Porque nem sempre a gente vai estar feliz o tempo inteiro. Por isso que na canção eu disse assim: você está feliz? Está com seu coração feliz? É apesar de tudo que vive, a gente pode encontrar felicidade, apesar de tudo que passa, a gente pode encontrar felicidade no caminho. Nada não invalida nada aqui, sabe? Eu estar triste não vai invalidar minha alegria, eu estar feliz não vai invalidar minha tristeza. Lembra da mexerica? São os gomos que estão sempre juntos ali, né? Então, tenha um olhar otimista, sendo realista, sempre esses dois alinhados, e nunca de forma isolada, nunca de forma um pensamento isolado, de ser só positivo por ser positivo. Fica muito vago, sabe? Fica uma coisa, parece que jogada ao vento. Vamos ser positivo. A partir de quê? Ser positivo para quê? Não, sejamos otimistas, só que realistas. Não vamos tirar os nossos pés do chão, porque como nós vimos lá atrás, em um dos pontos, existem situações que serão ruins mesmo. A gente tem que colocar os dois pés no chão aqui de realidade, porque a realidade bate, e falar: não, isso aqui está difícil mesmo. Então, mesmo que difícil, mesmo entendendo a realidade, eu posso até encontrar um otimismo, mas entendendo a realidade e não fugindo dela. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. A Bíblia fala muito de alegria. Eu li alguns textos aqui no começo do culto. Bem-aventurados, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia fala muito sobre alegria. Muito, muito, muito. Mas esse texto aqui é o mais intrigante. É um dos mais intrigantes quando fala sobre alegria nas Escrituras. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Olha isso. É o que a Jéssica está falando, né? Encontrar alegria, mesmo em meio às provações. Encontrar um motivo de se alegrar. O texto ele é muito claro, não sei se na versão de vocês está assim: considerem motivo de grande alegria passar por diversas provações, porque essa provação vai produzir em nós uma perseverança na nossa fé. As nossas provações podem ser motivo de encontrarmos também alegria. De encontrarmos alegria mesmo em meio às lutas. A diferença de ser alguém que vive num excesso de positividade que se torna algo falso, que se torna um recorte da nossa vida, uma parte apenas que a gente quer mostrar e esconde as outras. Aqui o Evangelho nos chama a encontrar o motivo real da nossa felicidade. Esse texto não fala sobre a gente ficar sorrindo em meio aos tempos difíceis, não é isso. O texto está nos chamando a atenção para onde está o nosso real motivo de alegria. Onde está o nosso real motivo que traz leveza, esperança para o nosso caminhar. O nosso motivo está em Deus. O nosso motivo está no Senhor.
Não são as circunstâncias que nos moldam. Por isso o texto bíblico nos fala que devemos encontrar um motivo de alegria em meio às tribulações e provações que passamos. Está aí, meus irmãos e minhas irmãs, uma postura cristã que nós precisamos ficar a vida inteira correndo atrás dela, é ou não é? A vida inteira, em busca dessa maturidade espiritual, de estar enfrentando uma batalha tão grande, e encontrar um real motivo, saber que a nossa alegria não está abalada, porque a nossa alegria está em Deus, a nossa fé está no Senhor, e não numa alegria falsa, maquiada, moldada, para expor uma parte do nosso ser. Entender que nós temos em Deus alegria para a nossa vida é entender que não há nada nesse mundo que possa nos fazer feliz por completo, que não há nada nesse mundo que possa nos desestabilizar por completo. Porque a nossa alegria está em Deus. E cito outro texto, mais 2 textos que quero citar. Não precisa abrir não, apenas escute. João capítulo 15, versículo 11. Tendo dito estas palavras, Jesus, ele disse assim: para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus terminou de dizer as suas palavras, dizendo: para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E o último texto, que me marca mais, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que coisa linda. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus é um espaço, é um ambiente espiritual que reina a alegria. Por isso eu creio que quando a pessoa se encontra com Cristo, ela tem o seu rosto transformado. Ela ganha um sorriso no rosto. Porque o reino de Deus é um reino de alegria. Não um sorriso falso que a gente vê aí nas nossas redes sociais, uma máscara, mas uma alegria completa, que mesmo em meio às tribulações, consegue encontrar alegria genuína, verdadeira. Que nós possamos ser assim, que nós possamos lidar com as nossas emoções de forma saudável, que a palavra de Deus possa ser um norte para a nossa vida. Nós possamos ter uma espiritualidade saudável. Nós não tenhamos uma espiritualidade de confissão positiva, mas uma espiritualidade que entende que o Senhor Jesus tem alegria completa para nos dar. E que nele, em intimidade com Ele, em conexão com Ele, como falei ontem lá em Pará de Minas, o Deus da esperança nos enche de alegria. Ele tem alegria para nos dar. Que você encontre alegria não nas coisas do mundo, não nos deleites do mundo, que você não encontre alegria apenas nos prazeres da vida, mas que você encontre alegria na presença de Deus. Que você encontre alegria na palavra do Senhor, nos ensinos dEle, naquilo que o Evangelho do Senhor pode te dar, naquilo que espiritualmente o Evangelho pode tocar a sua vida. Que Deus possa preencher a sua vida, que Deus possa sarar emoções que estão feridas, que Deus possa te dar sabedoria para lidar com as suas emoções. Como eu falei no primeiro domingo, não sei se vocês lembram, reafirmo nesse último encontro, o espaço do gabinete pastoral está aberto para você que deseja compartilhar dos dias de tristeza. Como eu conversei com essa irmã esses dias, perguntei para ela se ela estava bem, ela falou: não estou bem não, pastor, preciso conversar, preciso da oração. E que bom que nós temos esse espaço. O gabinete pastoral é esse espaço para você, se você assim desejar. Mas também, caso você precise, está enfrentando, está lidando com uma crise emocional, procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda, para que você possa se equilibrar e andar de forma mais saudável na sua jornada de fé. Eu queria só parafrasear uma fala de um pastor americano. Ele falou assim no livro dele:
que não adianta ser espiritualmente maduro sendo emocionalmente imaturo. Não adianta. Então, se você tem uma grande maturidade espiritual e não está tendo uma maturidade emocional, busque. Porque nós somos um ser humano integral. Nós precisamos alimentar todas as áreas da vida, no melhor que a gente dá conta, no melhor que a gente consegue. Então, desde quando eu li essa frase, sempre me marcou muito. E todas as vezes que eu me vejo muito equilibrada demais numa área só, eu falo, opa, deixa eu olhar para outra área também. Como é que ela está? E como o pastor mesmo disse, se a gente não consegue maturidade espiritual, a gente tem pessoas para buscar. Se você não tem maturidade emocional, você tem profissionais psicólogos para buscar. Então, pense sobre isso. A única e a nossa melhor proposta dessa série de mensagem é inspirar você a ser um ser humano. Ser um cristão, só que um ser humano. Não deixe de ser um ser humano, não deixe de acolher a sua humanidade, certo? Eu queria terminar convidando você a consagrar a sua vida com Deus, as suas emoções no altar do Senhor. Você pode vir para o altar do Senhor para a gente terminar essa série consagrando ao Senhor a nossa vida emocional, as nossas emoções. Talvez nesse mês você pensou e passou por algumas situações que te fez pensar sobre a sua vida emocional. Eu queria convidar você a vir para o altar, toda a igreja a vir para o altar, consagrar a sua vida, sua mente. Se você está junto com seus familiares, quiser vir orar uns pelos outros, mas venha para o altar. Altar é lugar de aliança. E você estabelecer uma aliança com Deus, que consagrar a sua vida. Enquanto o Ministério de Louvor ministra sobre a sua vida, você vai ter essa oportunidade de consagrar a sua vida.